Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Mais uma vez, professor Paulo, e hoje a nossa primeira aula da semana, tá bom? Nossa primeira aula de língua portuguesa, né? Então, primeiramente, eu venho aqui saudá-los, eu venho aqui trazer aquela palavra, né, boa, aquela palavra de esperança, que a nossa semana seja ótima, que o nosso estudo também esteja aí desenvolvendo, ok? E que possamos cada vez mais estar no caminho do bem, tá bom? Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos fazer aqui, primeiramente, a nossa correção da atividade anterior, tá bom? Da aula anterior. E nós vamos trabalhar um conteúdo bem importante para a sua prova, tá? Processo de formação das palavras, beleza? Porque é o seguinte, semana passada nós trabalhamos entrevista, né, e estrutura das palavras. Esses assuntos também cairão na prova, né? É bom até você anotar aí. E processo de formação das palavras também cairá na sua avaliação. Então, esses últimos conteúdos aí são importantíssimos, certo? Então, olha só, gente. Nesse exercício agora, que nós vamos corrigir, há algumas questões sobre funções da linguagem. É importante lembrar que todos aqueles capítulos anteriores que eu passei, reportagem, a notícia, funções da linguagem, primeira página do jornal, esses são os conteúdos da lista de exercício, tá bom? A gente vai separar tudinho direitinho, mas eu já estou adiantando aqui, já estou fazendo para vocês uma prévia, tá bom? Então prestem bem atenção nesses exercícios de agora, que eu vou fazer a correção com vocês, tá bom? É por isso que a gente vai se estender um pouquinho na correção, justamente visando a lista de exercícios, tá bom? Claro, não são os mesmos exercícios, mas você consegue pegar o conceito, né, da disciplina, do conteúdo, e aí você consegue resolver tranquilamente, né, a sua lista de exercícios. Então vamos lá. Na página 63, nós temos aí a questão 68, tá bom? A questão 78, gente, é letra B, letra C, tá? Então, ao emprego da forma verbal poderia, no futuro do pretérito indicativo, que indica uma possibilidade, uma hipótese que aquilo poderia, né, acontecer, tá bom, gente? Aqui, ó, aqui, tá bem aqui, ó, poderia, beleza? 79. De acordo com a posição defendida por Caco Barcelos com relação aos seus leitores, uma reportagem exige do jornalista, letra B, investigação e precisão no tratamento do assunto, porque ela vai servir de base a outros artigos, permitindo que o leitor tire suas próprias conclusões, né? Então foi aí essa questão, essa posição do Caco Barcelos, beleza? Que é o jornalista. Beleza, ok. Agora essas questões aqui, questão 80 da página 64. Olha só, gente, aqui vocês lerem esse texto e vocês perceberam que o jornalista, quando ele quer passar a palavra para a pessoa que vai relatar alguma coisa, algum caso, né, ele obviamente faz o uso das aspas, né, faz ali o uso da entrevista. Então, ele pergunta aqui, com base no texto, assinale a alternativa em que o produtor do textual, ou seja, a pessoa que produziu o texto, ao empregar o discurso relatado, transfere a responsabilidade do dizer para o próprio enunciador, ou seja, para aquela pessoa que está falando aqui, né, na reportagem, certo? Então, a letra correta aí é a letra D. A pessoa veio para cá em estado crítico, ou seja, a própria pessoa está falando, né, a pessoa entrevistada, que no caso aqui, né, é a diretora nacional de assistência médica de Moçambique, certo? Então, a pessoa veio para cá em estado crítico, foi a primeira a morrer de cólera em nossa unidade de saúde, disse a diretora, tá bom? Questão 81, aqui letra A, tá bom? Impessoalidade,
né? Você sabe que ele está pedindo aqui: o cumprimento da função referencial da linguagem é uma marca característica do gênero resumo de artigo acadêmico. Gente, qual é a característica da função referencial? Né? Sempre você vai trazer ali a questão mais importante é o conteúdo, é a mensagem. Ou seja, você só vai querer saber sobre o fato, não vai querer saber sobre outras coisas, beleza? Então, olha só, a impessoalidade na organização da objetividade das informações, como em este artigo tem por finalidade e evidencia-se. Bom, como aqui, gente, é um artigo acadêmico, então essa palavrinha, essa expressão logo no início, este artigo tem por finalidade discutir a representação da população negra. Então, eu já sei o que vai ser discutido. Então, isso é função referencial. Eu deixo claro o que eu vou falar, né? E só importa isso. A minha discussão é sobre isso. Então, é isso que eu tenho que deixar pronto para o leitor. Beleza? Olha aí, tô dando uma dica, hein? 82, na página 65. Né? A pergunta diz assim: nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de mais de uma função da linguagem. Isso aí vai ter, tá? Com o predomínio, entretanto, de uma sobre as outras. Né? Então aí, obviamente, na letra da música Sinal Fechado, a função da linguagem é predominante. A função da linguagem predominante é a fática, tá bom? Porque o texto evidencia, sobretudo, o estabelecimento de uma comunicação entre os amigos, o seu prolongamento, enquanto viável, e sua interrupção, quando necessária, por meio da qual se traça um perfil crítico da sociedade moderna, tá bom? Então, olha só, você vê que aqui não tem uma conversa sobre algum assunto, são só falas convencionais, só falas que você tende a repetir, fazer repetição para ver se, né, o emissor está pronto para o contato, né, ali através do canal. Então, isso é a função fática. 83. Na notícia sobre o protesto realizado na Grécia, predomina a função referencial da linguagem, pois o autor do texto concentra-se no relato objetivo do fato. Letra A. 84. Aqui a gente vai dar uma corridinha. Letra B, porque ele fala sobre o fato. Né? Ele fala que o Bakhtin está falando sobre a questão, né, do carnaval na Idade Média, né, e inverter as questões sociais. Né? Quem era pobre fica rico, e quem é rico, né, ficava pobre. Então, é sobre isso que se fala no texto. Questão 85. Assinar a alternativa correta em relação à interpretação do texto. Letra B, tá, gente? Letra B. Isso aqui é fácil, tranquilo. 86. Ele fala assim: assinar a alternativa correta correspondente à função da linguagem predominante não é certo. Meu Deus, é o fim, é o fim. Gente, isso daí só pode ser o quê? Função emotiva, né? Porque traz aí a impressão, né, da primeira pessoa. E 87 só pode ser o que, gente? Letra D. Expõe dados sobre o aplicativo usando a linguagem denotativa. Beleza? Então, olha só. Nós vamos agora fazer uma correção bem breve do nosso conteúdo de entrevista, que começa o exercício na página 70, tá bom, gente? Começa aí, o exercício mesmo começa na página 70. Então, a questão 1, você vai colocar lá na sua página 70 para corrigir. Assinar os elementos identificados nessa entrevista. Bom, gente, a entrevista é do Iberê Tenório. Lembra que nós falamos sobre o Iberê Tenório, né, a entrevista dele e tudo mais? Pois é. Então, gente, a questão 1 é o seguinte. Letra A, linguagem coloquial. Letra C, diferença entre a fala do entrevistador e a fala do entrevistado. Então, isso é bem marcado na entrevista. D, perguntas relacionadas a uma resposta anterior. Então, são essas aí as alternativas corretas. A 2, aqui, gente, com base na definição de entrevista dada na leitura do texto e em seu conhecimento de mundo, explique por que uma entrevista pode ser uma forma de se difundir conhecimento. Bom, gente, obviamente que o ponto de vista a ser abordado é diferente, né? Então, gera conhecimentos e gera conhecimentos diferentes. Então, isso agrega a sua formação. Por isso que as entrevistas, quantas vezes vocês ficaram informados por uma entrevista? Então, isso já explica muita coisa, né? 3. Identifique e registre as principais informações sobre o contexto de produção dessa entrevista. Aqui nós fizemos, né, gente, o entrevistado é Iberê Tenório, o entrevistador é o Sérgio Matsuura,
E o assunto principal da entrevista é justamente as atividades exercidas ali pelo Iberê Tenório como youtuber, até a sua fase como jornalista, também como ele prepara os vídeos, como é a relação, né, do público dele e da internet, né? Então, tudo isso você poderia colocar. E veículo de comunicação em que a entrevista foi publicada, no site Jornal O Globo. Né? A data da publicação está aqui, 13/11/2016. Tá bom? Quarta, no livro didático há uma transcrição de um texto, onde você localiza as informações sobre o contexto de produção, ou seja, onde que foi produzida, né, essa entrevista. Você, obviamente, vai identificar na referência, lá embaixo, sempre na fonte, e no corpo do texto também, beleza? Aqui, página 71. Isso aqui é importante, tá, gente? Eu acho que aqui sim. Letra A da questão 5. Além das informações sobre o entrevistado, há outro fato que justifica a realização da entrevista. Que fato é esse? Bom, vocês têm que ficar atentos, né, gente, que obviamente tem interesses por trás, né, de todo o gênero textual, de toda notícia, de toda reportagem. Dessa entrevista aqui é o fato, né, gente, que iria ter um evento que o Iberê Tenório foi convidado, né, que seria esse daqui, o World Festival Brasil 2016. E a letra B diz o seguinte: então, gente, o que é possível inferir sobre os interesses do veículo de comunicação, que é o site O Globo, né, em fazer a entrevista e publicá-la? Então, gente, o interesse era que justamente quem estava produzindo esse evento era, né, o veículo de comunicação O Globo. Né? Ele que estava ali como provedor, né, o promotor desse evento, tá bom? Então, obviamente que ele queria divulgar também o evento e, obviamente, o convidado desse evento, beleza? Então é isso. Agora nós vamos para a nossa aula sobre processo de formação das palavras, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham também corrigido, porque são questões importantes para o nosso teste, principalmente aquela primeira correção que nós fizemos das atividades das páginas 63 a 66. Vamos lá. Então aí, gente, nós temos o nosso processo de formação das palavras. Vocês lembram que na aula passada nós trabalhamos aí a questão dos prefixos, certo? Né, tá no livro de vocês aí. Olha, isso daqui, gente, vai ser importantíssimo. Eu vou até falar na aula de amanhã, né, sobre esses significados, né? Não, deixar mais claro assim sobre a questão dos significados, né? E você também precisa estudar esse quadro dos prefixos e dos sufixos, porque cada prefixo indica aí um significado diferente, né? Expliquei isso na aula passada. E vocês viram que nós temos os afixos. Os afixos são divididos em prefixos e sufixos. Os prefixos eles ficam antes do radical e os sufixos eles ficam após o radical. Isso é muito importante para a nossa aula de hoje, beleza? Então vamos lá. Olha só, gente. Então o primeiro, anota no seu caderno aí, é importante você pegar o seu caderno. O primeiro processo de formação de palavras é a derivação. Então nós temos aí, gente, a derivação como o nosso primeiro processo de formação de palavras. Professor, o que é derivar? Né? Derivar, gente, é justamente você pegar uma palavra primitiva e dali tirar outras palavras. Então, nós temos uma derivação. Porque você tem a palavra primitiva e você tem ali ao redor palavras derivadas. Mas presta bem atenção. Que a derivação também vai ser, nesse caso, desse processo de formação de palavras, às vezes, né, pode acontecer com mudança de classe de palavras. Nós vamos ver isso direitinho, tá bom? Então, olha só. Gente, anotem aí no caderno de vocês quais são os tipos de derivação que nós temos. Nós temos a prefixal, nós temos a derivação sufixal, nós temos a prefixal e sufixal, nós temos a parasintética, nós temos a regressiva e a imprópria. Tá bom? Para esse primeiro momento nós temos
né, esse tipo, né, então esses tipos de derivação, beleza? Então olha só, gente, a derivação prefixal ou por prefixação, que é a mesma coisa, vai acrescentar um prefixo ao radical. Então eu tenho aqui, ó, desfazer. Eu tenho o radical fazer, que é a base, né, da minha palavra, mais o prefixo des. Eu tenho aqui, gente, inútil. O útil é o meu radical e eu tenho o prefixo in, certo? Eu tenho aqui infeliz. Feliz é o meu radical e in é o meu prefixo. Então eu tenho aí, gente, um prefixo sempre à frente do meu radical, beleza? Então isso é chamado de derivação prefixal. E derivação sufixal, professor? Olha só, a sufixal, gente, é obviamente, né, um acréscimo após ao radical, né, após ao radical. Então, olha só, gente, esse sufixo ele pode ser tanto nominal como verbal. Como assim, professor? Porque é o seguinte, nós estamos falando, né, quando a gente fala de nominal, a gente fala de substantivo, fala de adjetivo, fala de pronome, fala, enfim. E quando nós falamos de verbal, nós estamos falando de verbos. Então, quando eu falo de nominal, eu falo de todas as classes menos o verbo. E quando eu falo de verbal, eu falo sobre o verbo. Então aqui, ó, livraria. Eu tenho livre, certo? Até o R é o meu radical. E tenho aqui o airia como sufixo. É um sufixo nominal, porque forma o que, gente? Um substantivo, beleza? Civilizar, olha aqui já é diferente. Eu tenho aqui meu radical que vai ter o L e o isar é o meu sufixo, mas é um sufixo verbal, porque forma o que, gente? O verbo civilizar. Lealdade, leal tem um radical e dade eu tenho um sufixo, tá bom? Professor, eu quero saber qual é o sentido do sufixo dade. Aí você vem aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá, aqui. E você verifica, né, o sufixo lá no seu livro. O dade indica o quê? Indica qualidade. Então, gente, isso é muito importante. Ei, as provas, somente PSC e CIS, quando caem questões desse tipo, elas pedem o significado. Elas não pedem só para você identificar o sufixo ou o prefixo. Elas pedem para você identificar qual o significado do prefixo ou qual o significado do sufixo. Antes essas questões do CIS e PSC, elas só pediam prefixo e sufixo, só isso. Hoje não, hoje elas querem saber o significado. Aliás, de todas as questões, né, tudo está ligado à semântica agora. Então, gente, é importante você saber isso daí. E nós temos aí a derivação prefixal e sufixal, tá bom? Olha só, presta atenção. Eu vou passar aqui o conceito e vou passar um macete para vocês depois. O que é isso, professor? Processo de formação de palavras em que um prefixo e um sufixo são acrescentados à palavra de maneira independente, ou seja, eles são independentes, tá bom? Eles não precisam um do outro. Então, olha só. Deslealdade, eu tenho o sufixo aqui dade, eu tenho o radical leal e eu tenho o prefixo des. Então presta atenção, gente. Olha só, eu tenho os dois ali de forma independente, certo? Então olha só. Na derivação prefixal e sufixal, se houver retirada de um prefixo ou de um sufixo, a palavra não perderá o seu sentido. Então esse é um macete. Então presta bem atenção. Se eu tirar o des aqui, gente, como é que fica a palavra? Lealdade, certo? Se eu tirar o dade, como é que fica a palavra? Desleal. Se eu tirar os dois, tirei os dois aqui, ó, o des e tirei o dade, vai ficar o quê? Leal. A palavra perdeu o seu sentido? Não, continuou. Então isso é derivação prefixal e sufixal. Agora quando eu falo assim, infelizmente, né, quando eu falo assim, infelizmente, eu tenho aqui um prefixo e um sufixo.
Tirei o mente, fica o quê? Infeliz. A palavra deixou de existir? Não. Tirei o in, ficou o quê? Felizmente. A palavra deixou de existir? Não. Tirei os dois, o in e tirei o mente. Tirei o prefixo e o sufixo. A palavra deixou de existir? Não. Então isso é derivação prefixal e sufixal. Beleza? Bom, nós temos aí, gente, a derivação parasintética. Olha só, tem que tomar muito cuidado porque ela é muito parecida com a derivação prefixal e sufixal. Por quê? Porque ela também vai ter um prefixo e um sufixo ligados aí ao radical. Só que a diferença é que esse sufixo e esse prefixo, eles estarão ligados simultaneamente ao radical. Ou seja, ao mesmo tempo, beleza? Simultaneamente. Então, olha só, presta atenção. Anoitecer, eu tenho o prefixo a e o sufixo ec. E eu tenho um radical noite, que vai até o t. Então, olha só, gente, o macetezinho. Na derivação parasintética, se houver a retirada de um prefixo ou de um sufixo, a palavra perderá o seu sentido. Então, olha só. Anoitecer, eu tirei o azinho. Tira o azinho aí. Como é que fica? Fica anoitecer. Existe a palavra anoitecer? Não tem, não existe. Então, se eu tirar só um prefixo, a palavra perde o quê? Totalmente o seu sentido. Anota isso no seu caderno. Você anotou sobre a derivação prefixal e sufixal? Isso é muito importante. Professor, vai cair na prova? É o conteúdo que mais vai cair na sua avaliação. Eu já estou falando aqui. Esse processo de formação de palavras, também, principalmente derivação, é o conteúdo que mais vai constar aí na sua avaliação, tá bom? Bom, nós temos aqui a palavra embranquecer. Em é prefixo, branque, que até é o radical, e o ec é o sufixo. Tirei aqui, gente, o sufixo agora. Tirei o sufixo. Então a palavra fica embranque. Existe a palavra embranque? Não, ela perde totalmente seu sentido. Então aí é uma derivação parasintética. E envelhecer também é o mesmo, passa pelo mesmo processo, tá bom? Eu tirei o em aqui, ó, tirei o prefixo, vai ficar o que? A palavra envelhecer. Existe a palavra envelhecer? Não. Então é uma derivação parasintética. Bom, eu tenho aí, gente, a derivação regressiva. Então, muito cuidado com a derivação regressiva. Olha só, gente, o que é a derivação regressiva? É o processo de derivação em que são formados substantivos a partir de verbos. E olha o macete que eu coloquei. Gente, copiem um macete, tá? Há modificação na estrutura da palavra e sempre existirá a ideia de ação no substantivo. Como assim, professor? Olha só, veja bem, ninguém justificou o atraso. Como é que você vai analisar isso? Eu já estou te dando a dica. Você vê o atraso. O atraso é substantivo, certo? Está aqui o artigo à frente do substantivo. Aí você vai dizer, professor, vou até olhar aqui para a câmera, que fica mais fácil. Professor, como é que eu vou identificar isso? O atraso vem do verbo atrasar, correto? Então, gente, nós temos um substantivo que ele deriva de um verbo, certo? E aqui, gente, houve modificação na estrutura da palavra. Eu modifiquei, né? Eu cortei esse AR, né? Esse AR e coloquei o que, gente? O Ozinho para transformar, para substituir, né? Então o que acontece? Eu tive uma modificação na estrutura da palavra. E outra coisa, vocês sabem que substantivo não exerce ação. Vocês sabem disso, vocês aprenderam isso lá no 6º ano. Quem representa, quem dá a ideia de ação? O verbo. Só que, preste atenção na derivação regressiva. Como o atraso vem do verbo atrasar, ele carrega, mesmo sendo substantivo, ele carrega essa ação do verbo atrasar. Então aqui, ó, ninguém justificou
o atraso, né? Então, você percebe que existe uma ação de atrasar, que alguém atrasou ali o seu horário, né? Então, ninguém justificou o atraso. Então, dá para perceber que tem uma ação ali dentro, mesmo sendo o atraso substantivo. Aqui, ó, a pesca foi muito intensa. Pesca vem de pescar. Então, nós temos aí, gente, aqui um substantivo e nós temos aqui o verbo, certo? Houve uma modificação na estrutura da palavra. Então, tem ação aí, professor? Aqui a pesca? Tem. Dá para ver que teve ali uma ação de pescar. Então, a pesca foi muito intensa. Alguém estava pescando, tá bom? Beleza. E para a gente finalizar aqui, o debate foi longo. O debate vem do verbo debater. Houve modificação aqui na estrutura da palavra? Houve, né? Quando teve a derivação, houve aí a modificação, certo? O debate é substantivo. E esse substantivo, ele carrega a ação do verbo debater. O debate foi longo, ou seja, dá para ver que teve uma ação, o debate, alguém estava falando e o outro estava, né, replicando essa fala. Então, dá para ver que teve uma ação aí e, obviamente, teve uma modificação na estrutura da palavra. Então, legal essa regressiva. E nós temos, por último aí, gente, a derivação imprópria, que é o processo de derivação que consiste na mudança de classe gramatical da palavra sem que sua forma se altere. Então, olha só, presta bem atenção. A diferença da regressiva para a imprópria é que tem mudança de classe gramatical, só que não tem o que? Alteração na estrutura da palavra, tá bom? Olha só. O jantar estava ótimo. Gente, se você tirar a palavra jantar daqui, né? Se você tirar a palavra jantar daqui, como é que você vai classificar essa palavra na classe de palavras? É um verbo, né? Jantar é um verbo. Beleza. Só que nesse contexto aqui, o jantar é o quê? É o substantivo, porque aqui à frente, ó, está o seu artigo. Lembra disso? Pois é. Então, gente, eu mudei aí a classe de palavras, certo? Jantar era um verbo, só que nesse contexto é um substantivo. Então, houve mudança de classe. Só que houve alteração, eu precisei mexer na estrutura da palavra? Não, não precisei. Na imprópria, você não precisa mexer na estrutura da palavra. O próprio contexto já vai modificar a classe de palavras sem alterar, tá bom, ali a estrutura. Então é o seguinte, gente, o jantar estava ótimo. Esse jantar aqui, nesse caso, faz papel de substantivo, beleza? Então, professor, tem ação aqui? Não, aqui ele não exerce ação, tá bom, gente? Só exerce ação lá na regressiva, tá bom? Porque aqui ele ganha o espírito mesmo, ele ganha ali a identidade mesmo de substantivo, tá bom? Cantava baixo para não incomodar. Então vejam bem, gente, veja bem, baixo, você sabe que baixo é uma característica, é um adjetivo, só que aqui ganhou uma característica de quê, gente? De advérbio, né? Porque está o quê? Modificando o verbo cantava. Você sabe que aquela palavra que modifica o verbo é o que? Advérbio. Beleza? Então aqui houve uma mudança na classe de palavras. Eu não mexi na estrutura dessa palavra, não precisei mexer, mas houve uma mudança de classe. Beleza? Então é derivação imprópria. O ignorante subiu a escada. Ignorante, se a gente tirar a palavra ignorante daqui, ela é o quê? Ela é classificada como um adjetivo. Mas nesse caso virou o quê? Olha o ozinho aqui, o artigo. Virou substantivo. Então é uma derivação imprópria. Eu não precisei mexer na estrutura da palavra, apenas o contexto me disse, apenas o contexto me dá que essa palavra é um substantivo. Veja bem, professor, então derivação imprópria é porque essa classe de palavras que ela exerce aqui de acordo com o contexto não é dela? Exatamente, é isso mesmo. A classe de palavras que ela está exercendo aqui nesse momento, nesse contexto, né, não é dela, por isso que é imprópria, certo?
ela só está fazendo um papel aqui, ok? Nesse contexto. Quando você tira a palavra jantar daqui, você isola a palavra jantar, aí ela vira um verbo novamente. Deu para entender? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Eu vou passar aqui a nossa... Cadê a nossa atividade? Deixa eu atrás aqui da nossa atividade. Então tá aí, tá, gente? A nossa atividade de hoje é da página 89 a 92. E assim, gente, nós vamos, ao longo das outras aulas, recuperando os conteúdos, tá bom? Então vocês podem entregar a atividade nesse período, beleza? Antes das avaliações, ok? Então, calma, se você não conseguiu fazer tudo ainda, vai fazendo com calma, tá bom? Que até o final desse mês, a gente aceita tudinho, porque a gente sabe que somente online, né, é uma questão um pouco mais difícil de ter esse contato, né, com vocês pessoalmente, mas a gente pode, obviamente, entrar em contato pelo WhatsApp para verificar as tarefas, tá bom? Não tem problema nenhum, ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula e grande abraço.